Dramário. Divulgação de poetas açorianos. Ora então, que sejas muito bem-vindo aqui após uma ausência que eu não me esqueço, já há 15 dias que não nos falávamos e fazes tanta falta. Tem sido o mês de novembro atribulado, mas para o positivo, para o bom. Já compraste a minha prenda? Já comprei. Bem, parecia que andavas ocupado era a comprar prendas, não é? Já está debaixo da árvore, que ainda não montei, mas está lá a prenda já debaixo da caixinha da árvore, pelo menos. Na intenção já está. Já, sim, senhor. Luís, e a nível de prendas para os nossos ouvintes? Ora bem, a nível de prendas para os nossos ouvintes, hoje trago, a nível de Açores, trago um poeta só, mas trago alguns a nível nacionais para falarmos deles. Trago, para começar então, o José Henrique Borges Martins, nascido em Angra do Heroísmo a 30 de novembro de 1947. Aliás, 30 de novembro também foi a data que se assinalou o 87º aniversário da morte de Fernando Pessoa. Okay. Estudou na Escola Industrial e Comercial da sua cidade natal, onde tirou o curso comercial seguindo de uma carreira burocrática no Serviço de Viação da Junta Geral, integrado posteriormente na Secretaria Regional dos Transportes. Entre 1968 e 1970, prestou serviço militar como mecânico na Força Aérea em Angola. Pertenceu ao Grupo Cultural Glacial, página literária do diário A União, responsável por um movimento de modernidade nos Açores. Como poeta, é altamente inovador nas formas e nas temáticas e tem uma importante obra poética dispersa nos jornais e em livro. Está representado nas antologias de Pedro da Silveira e de Rui Galvão de Carvalho. Aliás, um dos poemas que eu vou trazer de Borges Martins foi um poema que não está em livro, mas sim foi publicado num jornal. É ainda também destacado etnólogo, com recolha e história nas áreas dos cantadores populares e das crendices e feiticeiras. Sofreu um grave acidente de viação que o afastou dos estudos a que se dedicava sobre o movimento popular da contestação, à privatização e aproveitamento público dos baldios, à justiça da noite. A nível nacional, trago vários poetas, como já disse. Para começar, trago António Augusto Soares de Passos, nascido no Porto a 27 de novembro de 1826. Foi um poeta, expoente máximo do ultrarromantismo em Portugal. Em Coimbra, conviveu com outros estudantes do Porto, como Alexandre Braga, Silva Ferraz e Aires de Gouveia, com quem fundou, em 1851, a revista Novo Trovador. Em 1854, regressou ao Porto e decide dedicar-se exclusivamente à literatura, colaborando ativamente nos jornais de poesia. Outro poeta também, desta vez de Santarém, Guilherme Avelino Chaves de Azevedo, nascido a 30 de novembro de 1839. Foi um jornalista e poeta português, ligado à geração de 70, foi um dos representantes da poesia revolucionária introduzida no país por Antero de Quental, tendo recebido influências ainda dos franceses Victor Hugo e Charles Baudelaire. Em 1871, fundou em Santarém o periódico O Alfageme, primeiro momento da sua carreira jornalística, e onde defendeu com escândalo no país à época as ideias revolucionárias da Comuna de Paris. Após o falecimento do pai, instalou-se em Lisboa, onde abraçou definitivamente o jornalismo, profissão na qual atingiu posição relevante. Trabalhou nos periódicos Diário da Manhã, o Pimpão, eu adoro este nome, para um jornal, eu acho. Vamos ler notícias do Pimpão. E também a Lanterna Mágica. Okay. São nomes engraçados para uns periódicos. Em 1880, em consequência da fama conquistada como cronista mundano e político, o periódico carioca Gazeta de Notícias nomeou o seu correspondente em Paris, função que desempenhou nos últimos anos da sua vida. As suas poesias reunidas nas três coletâneas, Aparições, Radiações da Noite e Alma Nova, encarnam um novo realismo satírico de inspiração baudelariana no país. Com o pseudónimo João Rialto, deixou vários escritos com elevado humorismo. Trago também Pedro de Magalhães Mexia Bigode Chorão, mais conhecido por Pedro Mexia,
que nasceu em Lisboa a 5 de dezembro de 1972. É um poeta, cronista e crítico literário português. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Frequenta o programa de doutoramento em Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É professor convidado do curso de pós-graduação em Artes de Escrita, Departamento de Estudos Portugueses, da Universidade Nova de Lisboa. É crítico e cronista no Semanário Expresso. Juntamente com Carlos Vaz Marques, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, integra o painel do programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, até 2021, e titulado como, eu vou dizer o nome, não é? Governo de Sombra, transmitido na Rádio TSF até 2021 e nos canais de televisão TV 24 e 5 Notícias. É coautor, juntamente com Inês Menezes, de um podcast do Expresso em parceria com a Radar de 1915 a 2019 e com a Antena 1 de 2020 a 2022. Desde 2016 exerce funções de consultor para a cultura da Casa Civil do Presidente da República. Vogal do Conselho Diretivo da Fundação Centro Cultural de Belém, é membro do Conselho Editorial da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Foi subdiretor e após a morte de João Bernardo da Costa, diretor interino da Cinemateca Portuguesa, assim aqui é. O próximo nome também dispensa apresentações. Ari dos Santos, nascido em São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, a 7 de dezembro de 1936. Foi um poeta e declamador português. Ficou na história da música portuguesa por ter escrito poemas de 4 canções vencedoras do Festival RTP da Canção e apuradas para representarem Portugal no Festival Eurovisão da Canção. São eles A Desfolhada, com a interpretação de Simão de Oliveira, Menina do Alto da Serra, interpretada por Tonisha, Tourada, interpretada pelo Fernando Tordo, e Portugal no Coração, interpretado pelo grupo Os Amigos. Além disso, assinala-se ainda a sua importante colaboração como letrista de fados ou canções interpretados por Amália Rodrigues e Carlos do Carmo. Ari dos Santos iniciou a sua instrução no Colégio Infante Sagres, em Lisboa, mas tendo sido expulso por mau comportamento, rebelde, passou para o Colégio Jesuíta Nuno Álvares, em Caldas da Saúde, em Santo Tirso. Mais tarde regressou aos estudos em Lisboa, no Colégio São João de Brito, onde foi um dos primeiros estudantes. Após a morte da mãe, viu publicados pela mão de familiares alguns dos seus poemas. Tinha 14 anos e viria a rejeitar esse livro que considerava de fraca qualidade. O poeta eminente revelaria as suas qualidades em 1954, ao ser incluído na antologia do Prémio Almeida Garré. Pela mesma altura, e compatibilizado com o pai, abandonou a casa da família para seu sustento económico e exerce as mais variadas atividades, desde vender máquinas para pastilhas elásticas a empregado de uma empresa de publicidade. Frequentou as faculdades de Direito e Letras, mas nunca acabou os cursos. A sua estreia literária efetiva dá-se com a publicação de A Liturgia do Sangue. Em 1969, adere ao Partido Comunista Português, com o qual participa ativamente nas sessões de poesia do então intitulado Canto Livre Perseguido. Através da música chegará ao grande público, concorrendo por mais do que uma vez ao Festival RTP da Canção, sob pseudónimo como exigia o regulamento. Classificar-se-ia em primeiro lugar com as canções A Desfolhada, como já foi dito, Menina do Alto da Serra, A Tourada e Portugal no Coração. Com Fernando Tordo, escreve mais de 100 poemas para canções do músico e o duo Tordo-Ari dos Santos continua a ser até hoje um dos mais profícuos da história da música portuguesa. São de sua autoria canções intemporais como A Tourada, Estrela da Noite, Cavalo ao Solta, Lisboa, Menina e Moça, O Amigo que Eu Canto, Café, Dizer que Sim à Vida, Rock Choc, Meu Amigo Está Longe, e essas canções foram interpretadas por cantores como Fernando Tordo, Carlos do Carmo, Marisa, Amália Rodrigues, Mafalda Arnaud e Paulo de Carvalho. Autor de mais de 600 poemas para canções, Ari dos Santos fez no meio muitos amigos, gravou ele próprio textos ou poemas e com muitos outros autores e intérpretes. Notabilizou-se também como declamador, tendo gravado um duplo álbum contendo o Sermão de Santo António aos Peixes, do Padre António Vieira. À data da sua morte, tinha em preparação um livro de poemas intitulado As Palavras das Cantigas, onde era seu propósito reunir os melhores poemas dos últimos 15 anos, e um outro intitulado Estrada da Luz, Rua da Saudade, que pretendia ser uma autobiografia romanceada. E por último, a nível nacional, trago
Ser poeta é ser mais alto, de Não é? Flor Bela Espanca, cantada também mais tarde por Torvante. Nascida em Vila Viçosa a 8 de dezembro de 1894, batizada como Flor Bela Lobo e que opta por se autonomear Flor Bela Dalma da Conceição Espanca. Foi uma poetisa portuguesa. A sua vida, de apenas 36 anos, foi plena, embora tumultuosa, inquieta e cheia de sofrimentos íntimos que a autora soube transformar em poesia da mais alta qualidade, carregada de erotização, feminilidade e panteísmo. Há uma biblioteca com o seu nome em Matosinhos. Entre 1899 e 1908, Flor Bela Espanca frequentou a escola primária em Vila Viçosa. Foi naquele tempo que passou a assinar os seus textos Flor Dalma da Conceição. As suas primeiras composições poéticas datam os anos de 1903 e 1904. O poema A Vida e a Morte, o soneto em redondilha maior em homenagem ao irmão Apeles, e um poema escrito por ocasião do aniversário do pai, no dia de anos, com a seguinte dedicatória: Ofereço estes versos ao meu querido papá da minha alma. Em 1907, Espanca escreveu o seu primeiro conto, Mamã. No ano seguinte, faleceu a sua mãe, Antónia, com apenas 29 anos. Espanca ingressou então no Liceu Nacional de Évora, onde permaneceu até 1912. Foi uma das primeiras mulheres em Portugal a frequentar um curso liceal. Durante os seus estudos no liceu, requisitou diversos livros na Biblioteca Pública de Évora, o que lhe deve ter ajudado muito também à sua visão e à sua escrita. Livros de Balzac, Dumas, Camilo Castelo Branco, Guerra Junqueiro, Almeida Garré, entre outros. Em 1913, casou-se em Évora com Alberto de Jesus Silva Moutinho, seu colega de escola. O casal morou primeiro em Redondo e, em 1915, instalou-se na casa dos Espanca, em Évora. Em 1916, de volta a Redondo, a poetisa reuniu uma seleção da sua produção poética desde 1915, inaugurando assim o projeto Trocando Olhares. A coletânea de 85 poemas e 3 contos serviu-lhe mais tarde como pontos de partida para futuras publicações. Na época, as primeiras tentativas de promover as suas poesias falharam. Em 1919, saiu a sua primeira obra, Livro de Mágoas, um livro de sonetos. A tiragem de 200 exemplares esgotou-se rapidamente. Em meados de 1920, interrompeu os estudos da Faculdade de Direito e em 22 a 1 de agosto, a recém-fundada Seara Nova publicou o seu soneto Prince Charmant, dedicado a Raul Proença. Em janeiro de 1923, veio a lume a sua segunda coletânea de sonetos, Livro de Soror Saudade, edição paga pelo pai da poetisa. Para sobreviver, Espanca começa a dar aulas particulares de português. Em 1925 divorciou-se pela segunda vez. Essa situação abalou-a muito. O seu ex-marido, António Guimarães, abriu mais tarde uma agência Recortes que colecionava notas e artigos sobre vários autores. O seu espólio pessoal reúne o mais abundante material que foi publicado sobre Flor Bela Espanca desde 1945 até 1981. Ao todo são 133 recortes. Ainda, voltando muito atrás, ainda em 1925, a poetisa casou com o médico Mário Pereira Lage, que conhecia desde 1921 e com quem vivia desde 1924. O casal decorreu em Matosinhos, no distrito do Porto, onde o casal passou a morar a partir de 1926. Em dezembro de 1925 falece também a madrasta e madrinha de Flor Bela, que lhe lega vários bens. Em 1927, a autora principiou a sua colaboração no jornal Dom Nuno da Vila Viçosa, dirigido por José Emílio Amaro. Naquele tempo não encontrava editor para a coletânea Charneca em Flor. Preparava também um volume de contos, provavelmente O Domínio Preto, publicado póstumamente apenas em 1982. Começou a traduzir romances para as editoras Civilização e Figueirinhos, do Porto. No mesmo ano, em 6 de junho, o irmão Apeles Espanca, de apenas 30 anos, faleceu num trágico acidente de avião, perto de Belém. A sua morte foi devastadora para Flor Bela. Em homenagem ao irmão, escreveu um conjunto de contos, As Máscaras do Destino, volume publicado póstumamente em 1931. Entretanto, a sua doença mental agravou-se bastante. Em 1928, ela teria tentado pela primeira vez o suicídio. Em 1930, Espanca começou a escrever o seu diário do último ano, publicado só em 1981. A 18 de junho, principiou a correspondência com Guido Batelli, professor italiano visitante na Universidade de Coimbra, responsável pela então publicação Charneca em Flor, a qual ela não encontrava alguém para publicar o livro
há uns anos atrás. Na altura, a poetisa colaborou também no Portugal Feminino de Lisboa, na revista Civilização, no 1º de janeiro, ambos do Porto. Flor Bela tentou o suicídio mais tarde, em 1930, por 2 vezes. Na véspera da publicação da sua obra, Charneca em Flor, após diagnosticado de um endema pulmonar, a poetisa perdeu definitivamente a vontade de viver. Não resistiu à 3ª tentativa de suicídio. Faleceu em Matosinhos, no dia do seu 36º aniversário, 8 de dezembro de 1930. E por hoje é tudo. Já sabe, pode seguir o Poemário pelas redes sociais, facebook.com/poemário-rca e também pelo Instagram. Antes era Luigi_de Pádua, atualmente já mudou de nome, é luís.mv.costa. Pronto, fica aqui registado. É mais profissional. De Pádua é mais artístico. É o mais facto. artístico, exatamente. Se ainda não segue, poderá também seguir a página. É um alter ego, não é? Se ainda não segue, poderá também seguir a página do Rádio Clube de Angra e também o canal do YouTube do Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na Rádio Clube. Para finalizar, também o meu canal está lá, a nossa rádio, a fazer parte da listagem. Não esquecer que há a repetição do poemário na madrugada de sexta-feira às 4 da manhã. Oportunidades não faltam. Não faltam. No programa de hoje, Só para não além... ouve quem não quer. É, claro que sim. Para além de irmos dos Açores até território continental, também viajamos no tempo. Fomos até ao século XVIII, pelo menos nas minhas contas. Sim. Vamos então saber de todos estes poetas trazidos para a edição de hoje, de qual é que escolheste o poema para finalizar? Só poderia trazer do Borges Martins, o nosso açoriano, o nosso ilhéu aqui nascido em Angra do Heroísmo. E titula-se Diz-me, mulher, como é por dentro. Então vamos a isso. Diz-me, mulher, como é por dentro o sofrimento quando os corpos levitam num impulso secreto da noite e se a luz adoece e bate nas paredes e depois sorri com as pálpebras fechadas fora da sala onde só existe a rua, o escuro e a cor inútil de uma lágrima retraída. Mulher, não recordes essa doença fictícia e escuta primeiro o som da porta quando se abre para a noite ou geme impetuosamente contra o vento. Na madrugada é que se reconhecem os corpos suando fogo ou subindo na força genética do tempo antes do relógio avisar que ninguém povoa o espaço interdito da gratidão. Mulher, diz-me como é por dentro a noite, onde o silêncio dos corpos adormece contra o impulso sereno das janelas e depois canta entrando por cima do sofrimento que sorri no espaço desabitado do amor. De pálpebras magoadas, verticalmente fechadas, entro na sala com as mãos vazias e afago o corpo desabitado da ternura ao instinto irrequieto das palavras. Diz-me, mulher, como é por dentro a noite e os olhos negros da terra abrindo o coração volúvel para a madrugada, quando os gestos já variam encostados ao silêncio inóspito da lâmpada. É no vago olhar menos calmo e indesperto que eu descubro o teu retrato verticalmente fechado no destino mais radical da minha dor. De José Henrique Borges Martins, aqui divinamente dito por Luís Costa. Obrigada por este teu contributo. Há aqui uma coisa que eu acho piada, que eu ainda outro dia escrevi, não a pensar no poemário, não a pensar no Borges Martins, mas ainda ontem escrevi uma coisa que era mesmo com as mãos vazias, como eu falo aqui, na sala com as mãos vazias, eu afago o corpo. E eu acho que muitas vezes nós olhamos para umas mãos vazias e vemos, pura e simplesmente, umas mãos vazias, mas não vemos o mundo inteiro que aquelas mãos trazem. É verdade, para outra publicaste pessoa. Qualquer coisa acerca disso que eu Exatamente, tive a oportunidade de ver. Ainda ontem, curioso, falei nisso, falava que as mãos pareciam estar vazias, mas carregavam o meu mundo para partilhar contigo. Nada mais, nada menos, carrego o amor no verdadeiro sentido da palavra que tenho por ti. Quando falo nesse amor, falo no aquele amor verdadeiro, amor de amizade, não aquele amor de paixão ardente, romântico, não, ou aquele simples amor que nós temos logo à partida, sem mais nada, contato. sem
sem pedir nada em troca, sem nada, aquela amizade pura e simples. E que se procura tanto nos nossos dias, porque a palavra amor está muito banalizada, de facto, e há amores e amores. Há amor e amor, exatamente. Obrigada por este bocadinho e até de hoje a 8 dias, se tudo correr bem. E até de hoje a 8 dias. Obrigada, Luís.